Rafael passou o resto da semana pensando nas palavras de Kaique. Prova. Essa única palavra não saía da sua cabeça. Ele quase não dormiu, mal conseguia se concentrar nas correções dos trabalhos. Pela primeira vez em sua carreira, o professor mais dedicado do departamento estava distraído. Na terça-feira à noite, ele tomou uma decisão. Depois da última aula, quando o prédio de letras já estava quase vazio, Rafael enviou uma mensagem simples pelo Instagram, uma conta que quase nunca usava. Rafael, sala 304, 19h30. Só se você quiser vir. Ele ficou arrependido assim que enviou. Andava de um lado para o outro na sala vazia, ajustando os óculos, passando a mão nos cabelos. A chuva fina caía lá fora, tamborilando nas janelas. Às 19h42, a porta se abriu. Kaique entrou devagar, mochila no ombro, expressão cautelosa. Estava usando o moletom preto largo de sempre, mas seus olhos mostravam que ele havia pensado muito antes de vir. Você veio, murmurou Rafael aliviado. Eu disse que você precisava provar, respondeu Kaique fechando a porta atrás de si. Não que eu ia facilitar. Rafael acenou com a cabeça. Ele havia preparado tudo. Sobre a mesa do professor havia 2 copos de café ainda quentes e uma pasta com os trabalhos de Kaique. Eu corrigi seu último trabalho, disse Rafael, entregando a pasta. Você tirou 10, como sempre. Mas eu escrevi alguns comentários diferentes. Kaique pegou a pasta e abriu. Seus olhos percorreram as anotações. Rafael havia escrito mais do que o normal. Frases como, sua análise me fez repensar minha própria visão. Você tem um olhar único sobre as coisas. E no final, uma frase manuscrita fora do padrão. Não foi um erro. Foi o momento mais honesto que eu tive em muito tempo. Kaique leu em silêncio. Quando ergueu o olhar, sua expressão havia amolecido um pouco, mas ainda havia desconfiança. Isso é bonito no papel, professor. Mas e na prática? Rafael respirou fundo e deu um passo à frente. Eu não quero mais esconder o que sinto quando estou perto de você, mas também não posso arriscar sua formação e meu emprego de forma irresponsável. Então eu pensei em uma coisa. Ele pegou o celular e mostrou uma tela. Eu reservei um lugar. Um café pequeno e discreto perto da praia de Boa Viagem. Fica aberto até tarde. Sem alunos, sem professores. Só nós 2 como pessoas normais. Sem hierarquia, sem sala de aula. Kaique ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você está me convidando para um encontro? Estou te convidando para conversar de verdade, respondeu Rafael. Sem medo, sem pressa. Se você quiser ir, eu te busco na portaria da universidade amanhã às 20 horas. Se não quiser, eu entendo e não te incomodo mais. Kaique ficou em silêncio, olhando para Rafael como se tentasse ler sua alma. O professor estava visivelmente nervoso. Mãos ligeiramente tremendo, olhar sincero. Pela primeira vez em semanas, um pequeno sorriso apareceu no canto da boca de Kaique. Amanhã às 20 horas, disse ele. Mas se você der para trás de novo, Rafael, eu juro que dessa vez eu realmente desapareço da sua vida. Rafael sentiu um peso sair do peito. Ele acenou com a cabeça sério. Eu não vou dar para trás. Kaique se virou para sair, mas parou na porta. Olhou para trás uma última vez. E professor, disse ele com um brilho familiar nos olhos. Leva um guarda-chuva. A previsão é de chuva forte amanhã. Quando a porta se fechou, Rafael soltou todo o ar que estava segurando. Sentou-se na cadeira do professor e passou as mãos no rosto, um sorriso nervoso surgindo em seus lábios pela primeira vez em muitos dias. Pela primeira vez, ele não estava fugindo. Estava indo em direção a Kaique. Na noite seguinte, às 19h50, Rafael já estava sentado no café Maré Alta, um lugar pequeno e discreto de frente para a praia de Boa Viagem. Ele havia escolhido uma mesa nos fundos, afastada das janelas principais. As mãos suavam sobre a xícara de café americano que mal havia tocado. Vestia uma camisa social preta simples e calça jeans.
A primeira vez em muito tempo que não usava roupa formal fora da universidade. O coração dele batia forte. Ele olhava o relógio a cada 2 minutos. Às 20h07, a porta do café se abriu. Kaique entrou parando por 1 segundo na entrada para olhar ao redor. Estava usando uma camiseta preta justa que marcava os ombros e o peito atlético, jaqueta jeans por cima e calça cargo escura. Seus coils estavam bem definidos e o brinco prateado brilhava discretamente. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, ele deu um pequeno aceno com a cabeça e caminhou até a mesa. "Você veio", disse Rafael, levantando-se por instinto, visivelmente aliviado. "Eu disse que viria", respondeu Kaique sentando-se de frente para ele. "Mas ainda estou esperando você provar, professor." Rafael sorriu nervoso e chamou o garçom. Pediram 2 sucos de maracujá com gelo. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio entre eles foi diferente. Não era mais frio como na sala de aula. Era carregado de expectativa. "Aqui não tem hierarquia", disse Rafael, olhando nos olhos dele. "Pode me chamar de Rafael. Só Rafael." Kaique inclinou a cabeça levemente, como se testasse o nome na boca. "Rafael", murmurou testando o som. Um leve sorriso apareceu. "Soa estranho, mas eu gosto." Eles conversaram por quase 2 horas. Kaique falou sobre sua vida. Como veio de uma família humilde da periferia. Como lutava todos os dias para se manter na universidade com bolsa e bicos de freelancer. Falou também do medo de ser julgado por ser o aluno problema, que na verdade só queria ser visto de verdade. Rafael, por sua vez, abriu-se mais do que imaginava. Contou sobre a pressão de ser o professor jovem e perfeito, sobre o medo constante de decepcionar as pessoas que acreditavam nele, e sobre como, antes de Kaique, sua vida era segura, mas vazia. "Quando você apareceu naquela sala vazia e me fez aquela pergunta", confessou Rafael, girando o copo entre os dedos. "Foi como se alguém tivesse acendido uma luz que eu nem sabia que estava apagada." Kaique ficou em silêncio por um momento, olhando para a praia escura pela janela. A chuva fina voltava a cair. "Eu ainda estou magoado", disse ele honestamente. "Mas eu também não consigo ficar longe de você. Isso tá me deixando louco." Rafael esticou a mão por cima da mesa e, depois de hesitar por 2 segundos, tocou levemente os dedos de Kaique. O contato foi quente, real. "Eu não quero que você fique longe", murmurou Rafael. "Vamos devagar, sem pressa. Mas vamos tentar. De verdade." Kaique olhou para a mão dele sobre a sua. Depois ergueu o olhar e pela primeira vez em semanas deu um sorriso genuíno. Aquele sorriso provocador e bonito que havia conquistado Rafael desde o início. "Tá bom, professor. Quer dizer, Rafael, vamos tentar. Mas se você surtar de novo e me chamar de erro..." "Eu sei", interrompeu Rafael apertando suavemente os dedos dele. "Você desaparece." Exatamente. Eles ficaram mais um tempo conversando, rindo de coisas bobas, falando sobre livros, música e planos para o futuro. Pela primeira vez, não eram professor e aluno. Eram apenas 2 homens sentados em um café, descobrindo um ao outro. Quando saíram do café, a chuva tinha aumentado. Rafael abriu o guarda-chuva que Kaique havia sugerido na noite anterior. Os 2 caminharam juntos até o carro de Rafael. Antes de entrar, Kaique parou e olhou para ele. "Obrigado por hoje", disse baixinho. "Oh, foi... bom." Rafael sorriu, o coração leve pela primeira vez em muito tempo. "Amanhã tem aula", lembrou ele. Kaique deu de ombros, com um brilho malicioso nos olhos. "Eu sei, mas dessa vez, eu vou sentar na segunda fila." Rafael riu baixo. Pela primeira vez, a ideia de dar aula no dia seguinte não parecia uma tortura. Enquanto dirigia de volta para casa, ele percebeu que, pela primeira vez, não estava com medo do que poderia acontecer. Estava ansioso. Os dias seguintes trouxeram uma mistura perigosa de felicidade e paranoia. Rafael e Kaique mantinham o combinado. Dentro da universidade, eram apenas professor e aluno. Fora dela,
Encontravam-se discretamente. Cafés afastados, cinemas pouco movimentados, ou o carro de Rafael estacionado em lugares tranquilos. Cada encontro era curto, intenso e carregado de adrenalina. Mas a tensão começou a crescer. Na quinta-feira, durante a aula, um colega de Kaique, o Lucas, um aluno alto e extrovertido do último período, sentou-se ao lado dele na segunda fila e começou a conversar animadamente. Lucas ria alto, tocava o ombro de Kaique enquanto falava, e os dois trocavam olhares cúmplices. Do púlpito, Rafael sentiu um aperto forte no peito. Seus dedos apertaram o marcador com tanta força que os nós ficaram brancos. Quando Kaique riu de algo que Lucas disse, Rafael sentiu uma pontada quente de ciúmes que ele nunca havia experimentado antes. Terminada a aula, Rafael chamou Kaique na frente de todos. Kaique, preciso falar sobre seu último trabalho. Lucas ergueu uma sobrancelha, mas saiu. Assim que ficaram sozinhos, Rafael fechou a porta. Você precisa parar de dar tanta confiança pro Lucas, disse ele a voz baixa, mas carregada de irritação. Kaique cruzou os braços, surpreso. Você tá com ciúmes? Não é ciúmes, mentiu Rafael. É risco. Alguém pode perceber como você olha pra mim, ou como eu olho pra você. E o Lucas fica muito em cima de você. Kaique estreitou os olhos. Então eu não posso ter amigos agora? Porque você tem medo que alguém descubra? O clima ficou pesado. Era a primeira discussão real entre eles. Naquela mesma noite, a pressão externa aumentou. Rafael recebeu uma mensagem de um colega professor, o Dr. Alberto, coordenador do departamento. Doutor Alberto. Rafael, preciso falar com você amanhã. Recebi um comentário anônimo no ouvidoria da universidade sobre comportamento inadequado entre um professor e um aluno da turma de literatura. Não quero acreditar, mas preciso que você me explique. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele mostrou a mensagem para Kaique pelo celular durante uma ligação rápida. Merda, murmurou Kaique do outro lado da linha. Alguém deve ter visto alguma coisa. Não podemos mais nos encontrar por enquanto, disse Rafael a voz tensa. Pelo menos até eu resolver isso com o Alberto. Do outro lado, Kaique ficou em silêncio por longos segundos. Então é isso? A voz dele saiu fria. Um boato aparece e você já quer recuar de novo? Não é recuar, Kaique, é proteger nós dois. Proteger você, né? Retrucou Kaique magoado. Porque eu sou só o aluno. O risco sempre foi maior para mim. A ligação terminou com um gosto amargo. No dia seguinte, Rafael foi conversar com o coordenador. Negou tudo, disse que era boato infundado, mas saiu da sala com as mãos tremendo. Quando voltou para a sala de aula, viu Lucas novamente sentado ao lado de Kaique, os dois conversando baixinho. E Kaique não olhou para ele nenhuma vez durante toda a aula. Pela primeira vez desde que começaram a se aproximar, Rafael sentiu um medo real. O medo de que tudo que eles estavam construindo pudesse desmoronar antes mesmo de se tornar sólido. E o pior era perceber que Kaique também estava começando a duvidar dele novamente. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Rafael. Ele acordava às 6 da manhã com o estômago em nó, tomava o café no silêncio pesado do apartamento e chegava à universidade com 20 minutos de antecedência. Não por disciplina, mas porque precisava de tempo para ensaiar a neutralidade no rosto antes de entrar na sala. Kaique cumpria o combinado. Sentava na segunda fila, copiava as anotações, entregava os trabalhos no prazo. Era o aluno perfeito, e era exatamente isso que machucava Rafael. A perfeição calculada. Aquela distância que Kaique construía tijolo por tijolo, como se estivesse se protegendo de algo que poderia desabar a qualquer momento. Rafael reconhecia o padrão porque era o mesmo que ele próprio havia usado tantas vezes. Na terça-feira, Kaique mandou uma única mensagem. Kaique, você não precisa me olhar desse jeito na aula. Todo mundo vê. Rafael ficou olhando para a tela por quase 5 minutos antes de responder. Rafael, de que jeito? A resposta demorou horas. Kaique,
Como se eu fosse uma coisa que você tá com medo de perder e também com medo de segurar. Rafael pousou o celular em cima da mesa, passou as mãos no rosto e ficou assim por um longo tempo. A janela do seu escritório dava para o corredor interno da universidade, e ele podia ver estudantes passando em grupos, rindo, sem o peso que ele carregava. Lembrou da frase que havia dito na primeira noite no café: "Vamos devagar, sem pressa", e percebeu que devagar estava virando sinônimo de parado. Ele digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de escrever. "Rafael, preciso te ver. Fora daqui. Hoje à noite, se você puder." Dessa vez a resposta veio rápido. "Kaique, eu sei onde tem uma praia deserta a 20 quilômetros daqui." Rafael chegou primeiro, como sempre. Estacionou o carro no acostamento de uma estrada de terra ladeada por coqueiros e foi a pé até a beira d'água. O céu estava limpo pela primeira vez em dias. Uma lua quase cheia derramava luz prateada sobre o mar quieto, e as ondas chegavam com uma calma que parecia fabricada, artificial, como se a noite também estivesse tentando criar condições favoráveis. Ouviu os passos de Kaique na areia antes de vê-lo. Kaique veio de bermuda escura e camiseta branca, tênis na mão, os pés descalços. Parou a 2 metros de distância. Não havia sorriso provocador desta vez. Havia apenas os olhos, aqueles olhos que Rafael havia decorado sem querer, a cor exata, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, o jeito que piscavam devagar quando ele estava pensando em algo sério. "Você quer terminar?", disse Kaique. Não era pergunta. "Não", respondeu Rafael com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. "Eu vim te dizer que não quero terminar, mas que eu fui covarde essa semana, e que você tinha razão." Kaique cruzou os braços. A brisa mexeu nos seus coils. "Continua." Rafael deu uma risada curta, sem humor. "Você é impiedoso, sabia? Eu aprendi com alguém que gosta de deixar as coisas no meio." A piada era amarga, mas Rafael a recebeu sem desviar o olhar. Caminhou até a beira da água, os sapatos encharcando na espuma das ondas rasas, e ficou de costas para Kaique por alguns segundos. Não para fugir, mas para encontrar as palavras na ordem certa. "Quando o Alberto me chamou, eu entrei em pânico." Começou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Não porque me importo com o emprego mais do que me importo com você. Entrei em pânico porque..." Ele parou, virou-se. "Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha alguma coisa que queria proteger de verdade. E o meu instinto de sempre foi me fechar. Desaparecer antes que me tirem." Kaique não disse nada, mas caminhou devagar até ficar ao lado dele, os dois de frente para o mar. "O boato no ouvidoria", disse Kaique depois de um momento. "Eu sei quem foi." Rafael virou o rosto bruscamente. "O quê?" "Lucas me contou hoje." Kaique jogou um pedaço de concha na água. "Foi a Mariana, aquela aluna do 3º período que tá apaixonada pelo Lucas, e ficou com ciúmes porque ele passou a aula inteira do meu lado. Ela viu você me chamar depois da aula, fez 2 mais 2 e chegou em 5. Rafael ficou em silêncio por um longo instante, processando. "Então não foi nada concreto." "Não foi nada concreto", confirmou Kaique. "Foi especulação de alguém que nem estava prestando atenção na gente." "Isso não muda o risco, Kaique." "Eu sei." A voz do rapaz ficou séria. "Eu sei que o risco é real. Eu sei que você pode perder o cargo, que eu posso ser visto de um jeito que não quero, que tem um sistema inteiro que vai torcer o nariz para isso." Ele virou-se para Rafael. "Mas eu não te pedi para eliminar o risco. Eu só te pedi para não sumir quando ele aparecer." Rafael olhou para ele. A lua fazia a água nos olhos de Kaique brilhar de um jeito que era difícil de encarar. "Eu não vou sumir", disse Rafael baixinho. "Prova." Era a segunda vez que Kaique usava essa palavra com ele. Mas desta vez não soava como provocação. Soava como um pedido honesto. A voz de alguém que já havia sido decepcionado demais para se dar ao luxo de acreditar de graça. Rafael levantou a mão devagar e tocou o rosto de Kaique. O queixo primeiro, depois a bochecha.
Sentiu o rapaz prender a respiração. Não havia hesitação desta vez. Nenhuma voz interna listando os motivos pelos quais era errado, inadequado, arriscado. Havia apenas o mar atrás deles, a areia fria embaixo dos pés e aquele rosto debaixo da sua mão. Quando Rafael o beijou, foi diferente de tudo que havia imaginado. Mais quieto, mais grave. Kaique ficou parado por 2 segundos como se estivesse testando se era real. E depois uma das mãos dele subiu e segurou a camisa de Rafael pela gola, puxando-o levemente para mais perto. Quando se separaram, a testa de um encostada na do outro, os dois ficaram em silêncio por um tempo. "Tá bom", murmurou Kaique, com uma voz que Rafael nunca havia ouvido nele antes. Sem ironia, sem armadura. "Tá bom, Rafael." Nas semanas seguintes, eles construíram algo que não tinha nome ainda, mas tinha forma. Continuavam discretos dentro da universidade. Isso era inegociável para os dois, não apenas por proteção de Rafael, mas porque Kaique também não queria que a sua trajetória acadêmica fosse reduzida a um escândalo. Ele era bom demais para isso. Rafael dizia isso, e Kaique fingia que não gostava de ouvir. Fora dos muros da universidade, iam devagar, mas iam. Kaique descobriu que Rafael colecionava discos de vinil e que ficava visivelmente envergonhado quando alguém descobria. Rafael descobriu que Kaique escrevia poesia há anos num caderno que ninguém havia lido e que ficava visivelmente irritado quando Rafael pedia para ler. "Um dia", disse Kaique na cozinha minúscula do apartamento de Rafael, esperando o café ferver. "Você disse isso há 3 semanas. Um dia não tem data, professor." "Rafael, quando você parar de olhar para o caderno toda vez que eu deixo na mesa, eu considero." Rafael desviou o olhar do caderno. Kaique deu uma risada curta e satisfeita. Mas havia uma conversa que os dois haviam evitado. A conversa sobre e depois. Rafael tinha mais um semestre com a turma de Kaique. Depois disso, Kaique seria transferido para outra disciplina, com outro professor. O vínculo formal acabaria. O que restaria era escolha pura, sem a moldura da proibição para dar forma ao desejo. Foi numa noite de quinta-feira, sobre os discos espalhados na sala, que Kaique trouxe o assunto sem aviso. "Quando acabar o semestre", disse ele, os olhos fixos na capa de um disco velho, "o que você quer que a gente seja?" Rafael ficou quieto. Era a pergunta que ele havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes, sem chegar a uma resposta limpa. "Quero que a gente seja o que já está sendo", respondeu finalmente. Só sem precisar inventar desculpa nenhuma. Kaique ergueu o olhar. Havia algo novo ali, uma vulnerabilidade que ele não exibia com facilidade. "Isso é muito assustador", disse Kaique honestamente. "Eu sei", concordou Rafael. "Para mim também." Uma pausa. "Mas você não vai sumir", disse Kaique. Desta vez, não era pergunta. "Não vou sumir", confirmou Rafael. Kaique assentiu devagar, como se estivesse arquivando a resposta num lugar interno de difícil acesso. Depois pegou o disco das mãos de Rafael, colocou na vitrola e voltou ao sofá, encostando o ombro no ombro do professor com uma naturalidade que nenhum dos dois havia combinado, mas que cabia perfeitamente no silêncio daquela noite. Lá fora, a maré subia. Nenhum dos dois sabia ao certo onde aquilo ia dar, mas pela primeira vez, os dois estavam dispostos a descobrir. O semestre acabou numa quarta-feira. Não houve nenhum momento dramático, nenhuma música de fundo, nenhuma chuva providencial. Rafael entregou as notas finais pelo sistema da universidade às 14h37. Fechou o notebook e ficou olhando para a parede do escritório por um tempo que não soube medir. Era feito. Kaique não era mais seu aluno. Ele esperou até às 19 horas para mandar mensagem. Ficou com o celular na mão por quase 1 hora antes disso, ensaiando a casualidade. "Rafael, acabou. Oficialmente." A resposta veio em menos de 1 minuto. "Kaique, eu sei. Fiquei esperando você mandar." "Rafael, por que você não mandou primeiro?" "Kaique,
Porque era sua vez de não sumir. Rafael ficou olhando para a tela. Depois sorriu. Aquele sorriso envergonhado que ele ainda não havia aprendido a esconder completamente. Rafael, vem jantar aqui, hoje. Uma pausa de 30 segundos que pareceu muito mais longa. Kaique, que horas? Kaique chegou às 20h15 com uma garrafa de vinho tinto barato e o caderno debaixo do braço. Rafael viu o caderno e não disse nada. Mas Kaique percebeu que ele havia percebido, porque havia um canto de sorriso que Rafael não conseguiu segurar. Não faz cara assim, disse Kaique entrando e jogando a jaqueta no sofá como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu ainda posso mudar de ideia. Eu não fiz cara nenhuma. Você fez a cara. Kaique colocou o vinho na bancada da cozinha e virou-se. Você tem uma cara específica quando tá tentando não demonstrar que tá feliz com alguma coisa. É muito patética, professor. Rafael. Hoje pode ser Rafael. Kaique cruzou os braços, mas havia algo diferente nele. Mais solto. Como se uma estrutura inteira de contenção tivesse sido desmontada silenciosamente naquele dia. Hoje é diferente. Rafael caminhou até ele devagar. É diferente, concordou. Ficaram parados um de frente para o outro na cozinha pequena, sem a urgência ansiosa dos encontros anteriores, sem o peso da proibição estruturando cada gesto. Era a primeira vez que estavam juntos sem que houvesse nada proibido no ar. E descobriram, os dois ao mesmo tempo, que isso era simultaneamente mais simples e mais assustador do que tudo que havia vindo antes. Tô com medo, disse Kaique sem preâmbulo. Eu sei, respondeu Rafael. Eu também. Não do mesmo jeito que antes. Kaique olhou para o lado por um segundo como se estivesse organizando as palavras. Antes eu tinha medo que você sumisse. Agora tenho medo de ser o suficiente para uma coisa real. Rafael ficou quieto. Era uma honestidade que poucos teriam a coragem de colocar em voz alta, e ele sabia disso. Você quer ouvir uma coisa ridícula? Disse Rafael. Kaique ergueu uma sobrancelha. Eu tenho medo da mesma coisa, continuou Rafael. Não de você sumir. Tenho medo de ser velho demais, sério demais, chato demais. Tenho medo de que, quando a novidade passar, você olhe para mim e veja só um professor cansado com uma coleção de discos e nenhuma graça. Kaique ficou em silêncio por 2 segundos. Depois deu uma risada. Uma risada de verdade, curta e aberta, diferente do riso provocador de sempre. Você é chato, disse ele. E os discos são uma coleção patética de músicas melancólicas que nenhum jovem normal ouviria. Fez uma pausa. Mas eu venho aqui toda semana ouvir essas músicas melancólicas com você. Então talvez o problema seja meu. Rafael riu baixo. Talvez. Kaique deu um passo para frente. Sem cerimônia, sem a tensão calculada dos encontros anteriores, colocou a mão no peito de Rafael, não puxando, não empurrando, apenas pousando ali, como se estivesse verificando que era sólido, real. Eu trouxe o caderno, disse ele baixinho. Rafael olhou para ele. Entendeu o peso daquilo. Eu sei, respondeu igualmente baixo. Não precisa ler hoje. Kaique desviou o olhar por um segundo. Mas eu quero que você leia, um dia que não seja hoje, quando eu não estiver aqui para ver sua cara. Por que não quando você estiver aqui? Kaique demorou para responder. Porque tem coisas que eu escrevi sobre você, disse finalmente, com uma honestidade que custou alguma coisa. Antes de eu saber que era sobre você. E eu preciso que você leia sozinho primeiro, para processar sem me olhar. Rafael não disse nada, mas caminhou até a sala, pegou o caderno da bolsa de Kaique com cuidado, como se fosse algo frágil, e o colocou na prateleira. Não na mesa, não jogado. Na prateleira. No lugar das coisas que importam. Kaique observou tudo isso da cozinha, encostado na bancada. Obrigado, disse Rafael voltando. É só um caderno. Não é. Kaique não respondeu, mas o canto da boca subiu num meio sorriso que Rafael havia aprendido a ler. Era o sorriso de quando Kaique concordava com algo e não ia admitir.
Jantaram macarrão que Rafael fez com mais confiança do que habilidade real. Beberam o vinho barato em copos que não combinavam entre si. E discutiram por 20 minutos sobre se Jorge Benjor era superior a Gilberto Gil. Discussão que não chegou a nenhuma conclusão, e que os dois claramente não tinham intenção de concluir. Depois, foram para a sala, os discos espalhados no chão de sempre. Kaique escolheu um disco velho de Milton Nascimento que Rafael havia comprado num sebo em Olinda anos atrás, e colocou na vitrola sem pedir permissão, com a naturalidade de quem já conhece o espaço. Sentaram no sofá. O ombro de Kaique encostou no ombro de Rafael. Aquele gesto de sempre, não combinado, que havia se tornado a linguagem deles. Do lado de fora, o som distante do mar. Rafael, disse Kaique depois de um tempo, a voz baixa e quieta. Acho que eu tô... Ele parou. Respirou. Acho que eu tô gostando muito de você. Mais do que eu planejei. Rafael virou o rosto para ele. Kaique estava olhando para o teto, recusando o contato visual com a determinação característica de alguém que acabou de dizer uma coisa grande e ainda não decidiu se arrepende. Kaique, não faz discurso. Não vou fazer discurso. Rafael colocou a mão sobre a mão dele, como havia feito naquela primeira noite no café. Mas desta vez sem hesitar. Eu também. Kaique finalmente baixou o olhar para ele. A gente é muito idiota, disse Kaique. Completamente, concordou Rafael. Demorou demais. Demorou. E ainda vai ser complicado. Vai, disse Rafael. Mas agora é complicado sem prazo de validade, sem semestre acabando, sem desculpa para recuar. Kaique ficou olhando para ele por um longo momento. Aquele olhar de raio-x que Rafael havia aprendido a não tentar esconder nada. Tá bom, disse Kaique finalmente. A mesma frase da praia, mas desta vez com um peso diferente, mais fundo, mais permanente. Recostou a cabeça no ombro de Rafael. Rafael não se moveu. Milton Nascimento cantava baixinho pela vitrola. Lá fora, a maré havia subido completamente. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois estava com medo de se afogar. Semanas depois, numa tarde de sábado em que a luz entrava diagonal pela janela do apartamento, Rafael pegou o caderno da prateleira. Kaique estava em casa, na casa dele. Rafael estava sozinho, como havia sido combinado sem que ninguém dissesse em voz alta. Abriu na primeira página. A letra de Kaique era pequena e inclinada para a esquerda, diferente do que Rafael havia imaginado. A primeira poesia não tinha título, tinha data, 2 meses antes de qualquer coisa ter acontecido entre eles. Rafael leu devagar. Era sobre uma sala de aula, sobre a luz que entrava pela janela durante uma aula de literatura, sobre a voz de um professor que explicava Drummond como se as palavras doessem nele também, sobre querer entender se aquela dor era real ou só didática. Ele não sabe que eu olho, terminava o poema. Ou sabe e finge que não. De qualquer jeito, os dois estamos fingindo alguma coisa. Rafael fechou o caderno. Ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Depois pegou o celular. Rafael. Li. A resposta veio rápido demais para que Kaique não estivesse esperando. Kaique. E? Rafael olhou para o caderno na mão. Para a prateleira. Para a janela com o mar ao fundo. Rafael. Você sabia antes de mim. Kaique. Sempre soube. Só esperava você chegar. Rafael sorriu. Aquele sorriso que Kaique havia dito ser patético quando ele tentava esconder. Desta vez não tentou esconder de ninguém. Não havia ninguém olhando. Só ele, o caderno e o mar lá fora. Rafael. Semana que vem tem um show de MPB num bar em Boa Viagem, sem desculpa, sem descrição. Só a gente. Uma pausa longa. Kaique. Me manda o endereço, professor. Rafael foi para responder que era Rafael. Mas parou. Desta vez deixou passar. Desta vez, soou como carinho.